Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Verso 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Uau! Olha as coisas que Paulo está falando aqui. Ele disse que ele está admirado com os irmãos que estão em Gálatas. Por que ele estava tão admirado? O que aconteceu ali que causou essa admiração negativa em Paulo? Está escrito aí. Porque eles tão depressa passaram do evangelho de Cristo para outro evangelho. E ele estava muito admirado, porque muito rápido eles se desviaram do evangelho de Cristo para outro evangelho. Muito rápido eles se desviaram. Irmãos, essa carta aqui aos Gálatas foi escrita faz quanto tempo? Quanto tempo foi escrito isso aqui? Nós estamos em 2019. Quanto tempo? Faz mais de 2000 anos atrás. Isso aqui foi escrito no primeiro século. Nós estamos no século 21. Então, peraí. Quer dizer que lá nos tempos de Paulo, no primeiro século, tinha o evangelho de Cristo e já tinha um outro evangelho infiltrado no meio da igreja para enganar? Sim. Ali, nas barbas de Paulo, debaixo do seu nariz, já tinha um outro evangelho infiltrado no meio da igreja, enganando a muitos, e eles estavam se desviando do evangelho de Cristo para outro evangelho. E Paulo estava absurdado com isso. Não sei se você já ficou absurdado alguma vez. Ele estava absurdado. Irmãos, se naquela época já tinha um outro evangelho, e hoje? Muitos outros evangelhos estão soltos por aí, enganando a muitos. Se naquela época tinha o evangelho de Cristo e o outro evangelho já estava infiltrado enganando, e hoje? Há 2000 anos de Paulo, muitos outros evangelhos já tem por aí solto enganando? Eu te pergunto, que garantia temos nós que nós estamos no verdadeiro evangelho? Aqui, um grupo aqui em Marília, qual a garantia que nós temos que nós estamos no verdadeiro evangelho? Se nós estamos a 2000 anos de distância de Paulo, que garantia temos nós?
Que garantia você tem que você recebeu e abraçou o verdadeiro Evangelho? Essa pergunta me incomodou durante muito tempo. E um dia eu estava conversando com um irmão que trabalha no banco. E eu perguntei para ele assim: vocês recebem algum treinamento para discernir a nota verdadeira da nota falsa? Porque ele mexe com dinheiro todo dia no trabalho. Então ele precisava, eu imaginava que o banco tinha dado algum treinamento para ele poder discernir a nota verdadeira da nota falsa. E ele disse que sim, que ele recebeu esse treinamento antes de começar a trabalhar no banco. E eu imaginei que o treinamento que eles recebiam era assim: eles estudavam todas as notas falsas para que eles não fossem enganados por nenhuma nota falsa quando passar uma nota falsa na mão deles. Só que é justamente o contrário, ele me contou. Ele me contou que o treinamento que eles recebiam era assim: eles pegam a nota verdadeira e eles examinam cuidadosamente a nota verdadeira. Então eles conhecem muito bem a nota verdadeira. Para quê? Quando passar uma nota falsa, eles já sabem imediatamente: opa, essa aqui não é a verdadeira, eu conheço muito bem qual é a verdadeira. E o Espírito de Deus me disse, irmãos, que é justamente o que nós precisamos fazer com o Evangelho. Nós precisamos conhecer e examinar cuidadosamente o verdadeiro Evangelho, para que quando a gente escutar algum outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, a gente saiba discernir e não seja enganado por esses muitos outros falsos evangelhos que estão soltos por aí nos nossos dias. Consigo me explicar? Sim ou não? Sim. E com essa palavra do Senhor no meu coração, eu examinei cuidadosamente os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, onde nós vemos ali Jesus pregando o verdadeiro evangelho. E eu me dei conta, irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele é como uma moeda que tem 2 lados. De um lado tem cara e do outro lado tem uma cruz. Eu me dei conta, examinando cuidadosamente qual é o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, ele é como uma moeda de 2 lados. Um lado apresenta a face de Cristo, quem é Jesus, e do outro lado a cruz que nós temos que tomar para seguir esse Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. E é isso que eu gostaria de mergulhar com vocês nessa noite. Amém? Então, se você recebe, por exemplo, eu te dou uma moeda. Como é uma moeda? Do lado tem cara e do outro lado tem coroa. Se eu te dou uma moeda e você olha para essa moeda, tem uma cara perfeita de um lado, mas você vira do outro lado e tem outra cara, você não precisa ser um especialista para saber que essa moeda é falsa. Você não vai conseguir comprar nada com ela. Mas se eu te dou uma moeda que de um lado tem uma coroa perfeito e do outro lado coroa, você não precisa ser nenhum especialista para saber que essa nota é falsa. Você não vai conseguir comprar nada com ela, porque a moeda verdadeira de um lado tem cara e do outro lado tem o que? Coroa. Assim é o evangelho verdadeiro. De um lado tem uma cara, a face de Cristo, e do outro lado tem uma cruz, a cruz que nós temos que carregar para seguir esse Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você receber um evangelho que só te apresenta Jesus, sua vida e sua obra, e não te apresenta a cruz que você tem que tomar para seguir esse Cristo, esse não é o verdadeiro evangelho.
Mas se você recebe um evangelho que apresenta a cruz que você tem que tomar para seguir esse Cristo, e não apresenta quem é esse Cristo, sua vida, sua obra e seu amor por você, tampouco é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem que te apresentar a face de Cristo e a cruz que nós temos que carregar para seguir esse Cristo. Amém? Vamos olhar para os dois lados dessa moeda? Vamos olhar? Então, o primeiro lado dessa moeda é a face de Cristo. Vamos olhar um pouco para Jesus? Vamos? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quem estava assim? Jesus estava assim. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e assim como tu queres. Você já parou para meditar nessa oração de Jesus? Já parou para analisar o que ele está pedindo para Deus? Olha só, Jesus estava num jardim chamado Getsêmani, angustiado. A sua alma estava angustiada até a morte. E ele começou a orar a Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Irmãos, a que se referia Jesus quando disse: passa de mim esse cálice? Ele estava se referindo a quê? A sua morte de cruz. Quando Jesus estava orando ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele estava se referindo à sua morte, à sua crucificação. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Em poucas horas ele ia ser crucificado, e ele sabia disso, ele já tinha dito isso para os seus discípulos. E aí ele estava orando para ver se tinha um outro jeito para esse negócio. Você assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Lembra como começa o filme? Aqui nesse versículo. Ele no jardim orando. À primeira vista, essa oração de Jesus não parece um pouco incoerente? Para mim, me pareceu, à primeira vista, um pouco incoerente. Porque Jesus era um homem totalmente comprometido com a vontade do Pai. Eu não procuro a minha vontade, eu procuro fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu decido o céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse crucificado. E agora ele estava ali apavorado com a vontade do Pai. Agora ele estava ali vendo se tinha um outro jeito para esse negócio. Pai, será que não dá para não ter uma escapatória? Eu não quero ser crucificado. Pai, se for possível, passa de mim esse negócio, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Irmãos, por que Jesus estava em conflito e não queria ser crucificado? A Bíblia fala que a sua alma estava angustiada até a morte.
Você já parou para pensar na angústia que Jesus estava aqui nesse momento? Qual era a medida da angústia de Jesus aqui nesse momento, irmãos? A ponto do sangue sair pelos poros da pele. Como é que aquele homem estava? Apavorado com a vontade do Pai, vendo se não tinha uma escapatória da crucificação. Por que Jesus não queria ser crucificado, irmãos? Por muito tempo, eu pensei que Jesus estava fugindo da dor. Ele estava com medo dos açoites. Nesse filme Paixão de Cristo, lembra quando tem um soldado romano que ele troca a ponta do chicote por uma ponta que tem um gancho assim, aí ele bate em Jesus, aí gruda aqui do lado dele, e ele começa a puxar assim, ó, e não sai, aí ele faz força, sai um pedaço assim de Jesus. Lembra essa parte do filme? Lembra quando coloca aquela coroa de espinho nele? Aí começa a escorrer aquele sangue na cabeça dele? Lembra aqueles pregos? Já pensou? Só de apertar a nossa mão aqui já dói, imagina um prego. E nos pés então? Por muito tempo eu pensei que Jesus estava querendo fugir da dor. Por muito tempo eu pensei que Jesus queria escapar desse sofrimento, dos açoites, da coroa de espinho, dos pregos. Até que eu aprendi que não era isso que apavorava Jesus ali. Se Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha e não tinham nem ofereceram resistência e estavam passeando lá na fornalha, em Atos 16, Paulo e Silas foram açoitados, encarcerados e estavam cantando louvor e adorando a Deus, sem oferecer resistência nenhuma. Se eles não tiveram medo da dor, do sofrimento, o nosso Senhor estava querendo fugir da dor? Escapar do sofrimento? Não, não era isso. O motivo do conflito, da angústia de Jesus ali naquele jardim, é que ele sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que Deus nunca tinha experimentado antes: o pecado. O teu pecado, o meu pecado estava sobre ele naquela cruz. E era por isso que ele não queria ser crucificado. 1 Pedro 2,22 diz que Jesus nunca cometeu nenhum pecado, nem dolo se achou em sua boca. Todo o seu ser repugna o pecado. E ele sabia que naquela cruz o pecado ia tocá-lo. Ele ia sentir aquele gostinho na consciência do que é pecado. Desobediência, transgressão, iniquidade. Era por isso que ele não queria ser crucificado. Por isso que ele estava angustiado desse jeito. Ele nunca tinha experimentado o pecado, irmãos. Naquela cruz, ele estava entupido de pecado. Os teus pecados, os meus pecados estavam sobre ele, lá naquela cruz. Lembra de Isaías 53? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de todos nós, lá naquela cruz. Ele carregou todos os nossos pecados lá naquela cruz, e não somente os nossos, do mundo inteiro. Lembra de 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para nos justificar diante de Deus. Até a presença do Pai ele perdeu ali naquela cruz.
Lembra do grito que ele dá? Lama sabachthani! Que quer dizer, Pai, por que o Senhor me abandonou? Pai, não estou entendendo, o Senhor foi embora. Por que me abandonaste? Não estou entendendo, Pai, o Senhor foi embora. Por quê? Ali naquela cruz, Jesus estava perdido, confuso. Até a presença do Pai ele perdeu. Por quê? Porque Isaías 59 fala que o que separa o homem de Deus são os pecados. Ali Jesus estava entupido de pecado, foi separado da presença do Pai, por causa dos nossos pecados que ele estava carregando. Tudo isso por amor. Lembra de Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que nos ama, não precisa provar de novo. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus já amou o mundo, já provou, não precisa provar de novo. Ele já provou que nos ama, dando o melhor que ele tinha, seu filho. Não tem melhor do que isso. Se você está esperando algo melhor, não tem. O melhor de Deus não está por vir, já veio. É seu filho. Não tem melhor do que isso. Então você nem te ocorra, nem nos pensamentos, Deus não me ama. Você não pode mais nem pensar nisso. Depois de ter escutado isso, você não pode mais pensar nisso. Nem nos seus pensamentos mais profundos, nem te ocorra. Nem te ocorra. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas esse é um lado da moeda. Tem outro. Se a gente só ficar nesse, não é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos agora virar essa moeda do outro lado e olhar o que tem do outro lado. O que tem do outro lado mesmo? Vamos ler? Lucas capítulo 14. Versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. Acompanhavam quem? Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: opa, peraí, vamos parar um pouco nesse versículo. Quem que estava acompanhando Jesus aqui? Uma multidão. Você sabe qual é a diferença de multidão e discípulo? Qual é a diferença de multidão e discípulo? Multidão segue Jesus de longe, é um curioso, está olhando ali, vamos ver se esse negócio vai vingar mesmo. Não sei, eu não acredito. Não, isso aí não vai dar certo não. Só olha de longe assim, ó. Eu até acredito na existência de Deus, até concordo com os versículos da Bíblia, mas eu não tenho compromisso de obedecer Ele não. Isso é uma multidão. Olha de longe, assim, é um curioso. É um interesseiro, vamos ver se tem uma multiplicação de pão para encher minha barriga hoje, algum milagre, uma bênção. A multidão não vem atrás disso. Isso é uma multidão. Agora, discípulo é bem diferente. Discípulo se entregou totalmente, obediência total, está comprometido com Jesus.
em obedecê-lo, custe o que custar. Isso é um discípulo, está comprometido, não olha, não fica olhando de longe assim, vamos ver se vai dar certo. Não é um curioso. Responde para você: você é multidão ou discípulo? Nós precisamos decidir. Versículo 26, olha o que diz aí: se alguém vem a mim e não aborrece, olha a lista: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ei, Jesusinho radical esse, hein? Rapaz, olha aí. Olha o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Ai. Olha aí, ó. Olha a cruz aí, ó. Esse é o outro lado do Evangelho. A cruz. A cruz. Ele disse: qualquer um de nós que não tomar a cruz, não pode ser discípulo. Está escrito. Foi Jesus que disse. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, não pode ser pastor. Amém? Não? Não é isso não que está escrito? Vou ler de novo. E qualquer que não tomar a cruz, não pode ser apóstolo. É isso? Não, né? Vou tentar de novo. Qualquer que não tomar a cruz não pode ser missionário. Não é também? Qualquer que não tomar a cruz não pode ser maduro espiritual. É isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito. Mas por que eu estou lendo desse jeito? Porque eu confesso, irmãos, que às vezes eu me assusto de ver que no meio da igreja parece que a gente já tem isso na nossa cabeça. A gente parece, ninguém fala, mas está na mente de muitos, que a cruz é uma condição para ser apóstolo, para ser missionário, para ser um homem espiritual maduro. Mas Jesus colocou a cruz como uma condição para ser discípulo, não para ser pastor. A cruz é uma condição para qualquer um de nós que estamos aqui começar a seguir Ele. Não é uma condição para ser missionário, é uma condição para ser discípulo. Qualquer um de nós aqui, se a gente quiser ser um discípulo de Jesus, nós precisamos tomar a cruz. A cruz é uma condição para começar a ser um seguidor de Jesus, não para ser um apóstolo, missionário, pastor, homem maduro, espiritual. Às vezes eu me assusto de ver que está na mente de muitos. Irmãos, a cruz é uma condição para qualquer pessoa começar a seguir Jesus. Irmão, se você não tomar a sua cruz, você não é um discípulo. Pode frequentar o culto de domingo quantas vezes você quiser. Se você não tomar a cruz, discípulo você não é. Você é uma multidão que assiste o culto. Porque Jesus está dizendo que para ser discípulo tem que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Por exemplo, eu quero ser um discípulo, mas aconteceu uma situação que eu estou com vontade de falar palavrão. E aí? O que eu faço? Ou eu falo palavrão,
ou eu tomo a cruz, não falo e obedeço. Como um discípulo de Jesus, Deus nos permite mentir, mas eu estou com muita vontade de mentir, Márcio. Porque se eu mentir, eu vou ser beneficiado. E se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado. Então, se você quiser ser um discípulo, você toma a cruz e fala a verdade. Como discípulos de Jesus, Deus nos permite dirigir sem carta? Não, mas eu estou com muita vontade de dirigir sem carta. Toma a cruz. Lembra de Marcos 8,34? Jesus disse assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E por aí vai, né? Baixar música pirata, jogar papel na rua, fazer falcatrua, gambiarra, furar fila, pornografia. E por aí vai. Julgo desigual, não perdoa os outros, raiz de amargura, vingança. Meus queridos, me parece que nós precisamos tomar a cruz. Se nós quisermos ser discípulos. Às vezes parece que a igreja acredita no evangelho das 3 portas. Vamos ler Mateus capítulo 7. Versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Antes da gente fazer a leitura, eu já vou deixar uma pergunta para você responder. Vamos ler esses 2 versículos. Eu gostaria que você procurasse nesses 2 versículos quantas portas tem aqui, nesses 2 versículos. Quantas portas tem? Vamos ler. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Quantas portas tem aqui? 2. Uma estreita e uma larga. Às vezes me dá a impressão que nós, como igreja, acreditamos no evangelho das 3 portas. A estreita, uma mediana aqui mais ou menos, e uma larga. A larga é a dos mundanos, das prostitutas, dos drogados, dos viciados, dos macumbeiros, dos espíritas, dos safados sem vergonha. Essa é a porta dos mundanos. Eles estão lá na bagunça da orgia lá. Eu não passei por essa porta aí não. Eu não estou lá misturado com essa gentalha. Mas a estreita não deu só Jesus, renunciar tudo, tomar a cruz, também não deu. Então eu estou nessa porta aqui do meio. Irmãos, eu tenho uma notícia para você. Essa porta do meio não existe. Se você não passou pela estreita, você está na outra. Só existem essas 2. Não tem outra. De que lado você está?
admira tão depressa que passaste do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Meus irmãos, se nós queremos ser discípulos de Jesus, ou nós passamos pela porta estreita, ou nós estamos na larga, junto com os macumbeiros, com as prostitutas, os traficantes, com os viciados. Só existem essas duas. Nós temos que decidir. Nós vamos ter que decidir. Um irmão na Argentina chamado Ivan Baker morreu em 2006. Ele falava assim: se a multidão vai para lá, eu vou para cá, porque a verdade está com poucos. O errado continua sendo errado, ainda que tenha uma multidão fazendo. E o certo continua sendo certo, ainda que poucos estejam fazendo. De que lado você está? Nós precisamos tomar uma decisão.